Então, continuando aqui nosso curso de instalação elétrica industrial, nós vamos estudar agora os tipos de sistema de alimentação que nós encontramos nas indústrias, tá? Então, tipos de sistema de alimentação. Então, eu tenho o sistema primário de suprimento, que a gente vai estudar, tá? Detalhadamente. Nós temos o sistema primário de distribuição interna e nós temos o sistema secundário de distribuição, tá? Então, nós dividimos os sistemas de alimentação, sistemas de fornecimento de energia elétrica para a indústria. Nós dividimos essa alimentação em três partes, que são essas, tá? Dentro do sistema primário de suprimento tem o sistema radial simples, tá? Sistema que oferece um fluxo de potência, tá, de fornecimento da fonte para a carga. Esse tipo de sistema ele oferece baixa confiabilidade, tá? Por quê? Porque ele é um sistema que não oferece opções quando há perdas de fornecimento de energia para o sistema. Por quê? Vamos analisar aqui esquematicamente o sistema radial simples, tá? Isso aqui é um esquema radial simples. Aqui eu tenho a indústria, aqui eu tenho a sua subestação, que a gente já estudou, que ela fica localizada perto do centro de carga. Aqui eu tenho vários equipamentos, vários dispositivos conectados à rede. E aqui eu tenho a subestação recebendo alimentação da fonte, tá? Da concessionária. Se você observar, aqui eu tenho um circuito, tem um condutor aqui. Se ocorrer alguma perda aqui, por algum motivo, uma perda de fornecimento, a indústria obviamente vai parar, porque é um sistema muito simples. Perdeu aqui, aconteceu algum rompimento, alguma coisa, o fornecimento de energia elétrica é imediatamente cessado, tá? Então o sistema radial simples, ele é barato, é mais utilizado, porém ele tem essa desvantagem, ele não oferece muitos recursos no que se refere a algum tipo de problema aqui nesse condutor, tá? Então quando vocês observarem esquemas desse tipo, vocês estão lidando com o sistema radial simples, tá? Aqui no diagrama eu tenho os transformadores de distribuição, tá? Que são essas bolinhas aqui, é o símbolo em diagrama do transformador, tá? Então esse esquema aqui é o esquema da distribuição, o sistema de alimentação radial simples, tá? Quando vocês observarem esse esquema aqui, você já sabe. Sistema radial com recurso, tá? É um sistema muito mais caro, tá? Porém é um sistema muito mais seguro pelo fato de que ele oferece soluções quando há perdas de fornecimento no sistema, tá? Vamos analisar aqui o esquema dele. Esse esquema aqui, sistema radial com recurso, tá? Aqui eu tenho os transformadores, eu tenho o circuito de distribuição 1, circuito de distribuição 2. Ou seja, se caso tenha um problema no circuito de distribuição 1, o 2 vai estar operando. Se acontecer um problema de distribuição no circuito 2, o 1 vai estar operando, ou vice-versa. Então ele oferece esse recurso aqui caso aconteça um problema no fornecimento de energia, tá? Caso ocorra uma interrupção aqui nesse primeiro condutor ou no segundo condutor, porque o outro estará funcionando. E aqui eu tenho os transformadores acoplados, aqui os símbolos dos transformadores. Então esse esquema aqui é o sistema radial com recurso, tá? E a desvantagem é que ele é muito caro, porém a indústria que está ali, que precisa de uma demanda, que demanda muita energia na produção de determinado bem, caso aconteça algum problema, é mais conveniente que você utilize o radial com recurso, apesar de ele ser mais caro, tá? Para que não haja interrupção na produção aqui da indústria e fornecimento de energia elétrica. Tá? Então esse esquema aqui é o sistema de alimentação radial com recurso, tá? Ele é diferente do radial simples porque ele tem dois circuitos de distribuição. Sistema radial com recurso é esse. Tá? Sistema primário de distribuição interna. Então a gente estudou o sistema de distribuição externa, de como a energia é fornecida da concessionária para a indústria. Só que a gente tem que estudar também a parte interna, de como ela se distribui dentro da indústria. Tá? Então eu vou utilizar também o sistema radial simples e o sistema radial com recurso. Primeiro a gente vai estudar o sistema radial simples. É o mesmo esquema, tem um circuito de distribuição apenas. Aqui, se você pegar setor 1, subestação 1, tem aqui um circuito de distribuição conectado a ele. Aí o setor 2, eu tenho outro circuito de distribuição, apenas um. Ocorreu interrupção, não há mais funcionamento aqui do setor, obviamente por falta de energia.
Aqui um condutor ligando o setor 3, a subestação 3, tá? Então esse esquema aqui simples, nós chamamos de sistema radial simples, um circuito de distribuição. Então quando vocês baterem o olho aqui nesse tipo de esquema, aí vocês observarem um condutor aqui, eles estão lidando com o sistema radial simples. Vamos observar o sistema radial com recurso. Aqui o sistema radial com recurso. Se vocês observarem, tem esses dois condutores paralelos. É o circuito de distribuição 1 e o circuito de distribuição 2. Tá? Então ele é muito mais seguro porque nós temos dois caminhos aqui, duas distribuições. Então esse esquema aqui, se você observar, ele é muito parecido com o esquema da distribuição externa. Tá? É muito parecido. E esse é o sistema radial com recurso. Então basta vocês olharem aqui o sistema radial simples e radial com recurso. Eu tenho o sistema secundário de distribuição, como é que ele se divide, circuitos terminais de motores e circuitos de distribuição. Circuitos terminais de motores, obviamente, é constituído por motores do tipo monofásico, bifásico ou trifásico, tá? Que conduzem corrente para um determinado fim. Então esses circuitos secundários, a primeira parte dele é constituída pelos circuitos terminais de motores. Tá? Com o exemplo aqui do esquema. Tem o circuito terminal aqui, eu tenho 9 motores. E aqui eu tenho CCM. Tá? O que seria esse CCM? É o Centro de Controle de Motores 1. Então ele está controlando esses motores aqui. Tem o CCM2, Centro de Controle de Motores 2, controlando esses outros motores. Isso aqui é um exemplo de um circuito terminal de motores, faz parte do circuito secundário. E aqui eu tenho o quadro geral de força. Se você observar, eu tenho dois circuitos de distribuição, ele está ligado com o sistema radial com recurso. Tá? Se você for observar aqui, eu tenho dois circuitos de distribuição. Então esse aqui é um esquema de um circuito terminal de motores, tá? Para um determinado fim. E os circuitos de distribuição, quais são eles? São os condutores que ligam o quadro geral de força até o CCM e o QDL, que é o quadro de distribuição de luz e o centro de controle de motores. Ou seja, o quadro geral de força está interligado, controlando com o seu dispositivo de segurança acoplado. Ele está aqui controlando o QDL e o CCM. Tá? Então a gente estudou os tipos de sistema de alimentação, tá? Então na próxima aula a gente vai estudar os fatores de projeto, que é outra parte importante na elaboração de um projeto elétrico, que a gente conheça, tá? Esses determinados fatores aqui, tá? Então na próxima aula a gente estuda esses fatores.